Boa tarde, pessoal! E hoje é dia de ProErd! É isso aí, muito bem. Mais uma vez aqui com vocês, Policial Barcelos, instrutor do ProErd. E hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas do ProErd. Então lembram, como de praxe, nossa primeira atividade do dia é o que? A nossa revisão. Então vamos fazer uma breve revisão sobre a nossa última aula? Bom, a nossa última aula nós tratamos lá de estilos de comunicação. Lembram disso? Os 3 estilos de comunicação que nós falamos na nossa aula, nós vimos lá o confiante, não é verdade? Qual outro estilo de comunicação que a gente viu lá, além do confiante? O inseguro. Muito bem, nós vimos o estilo de comunicação inseguro e também o exigente. Lembram que nós discutimos, fizemos as atividades e nós chegamos à conclusão que o melhor estilo de comunicação para o aluno ProErd é o exigente? Não lembro, é o inseguro? Muito bem, é o confiante. O melhor estilo de comunicação para o aluno ProErd, então, é o confiante. É aquele que toma decisões com segurança, né? As decisões acertadas. Mas, policial, como eu sei que é a melhor decisão aquela que eu estou tomando? Lembra que nós falamos? A melhor decisão é aquela que traz melhores consequências para você. Não é verdade? Não é melhores consequências para o colega, para o amigo. Não, é aquela que traz melhores consequências para você. Então, lembrando, estilo de comunicação confiante. Muito bem. Agora nós vamos para uma atividade muito importante da nossa aula do ProErd, que nós fazemos também na abertura das nossas aulas, que é a nossa caixinha ProErd. Muito bem, a nossa caixinha ProErd. E hoje nós temos muitas perguntas aqui na nossa caixinha ProErd que os alunos mandaram, vocês mandaram lá da escola de vocês, os diretores trouxeram para a gente e elas estão aqui na nossa caixinha. Eu vou sortear aqui as perguntas, ok? Vamos lá? Vamos fazer a dinâmica para a abertura da caixinha? Me ajudem aí, hein? Vamos rufar os tambores? Eu não posso rufar o tambor aqui que eu estou com a mão ocupada, mas eu vou fazer com os pés, tá? Vocês façam com as mãos aí, ó, atenção, rufem os tambores, ó, Muito bom, vamos lá para a primeira pergunta de hoje então. Vou pegar uma aqui aleatória, vamos ver o que o colega perguntou. Minha pergunta é se vocês já pegaram criança fumando e qual foi a atitude de vocês? Às vezes acontece, né, pessoal? A gente está indo lá em determinado local, está trabalhando, às vezes está indo para a aula do ProErd, está voltando e encontra menores de idade reunidos lá, em alguns casos lá com cigarro, às vezes até fumando. O mais comum é o narguile, né? Muitos menores de idade aí, adolescentes envolvidos com narguile. E qual é o procedimento? O que nós devemos fazer nesse caso? O nosso procedimento é o seguinte: chega lá, conversa com o pessoal. Se for o caso do narguile, como já existe a lei que deve recolher o material, a gente recolhe o material, leva para a delegacia e normalmente informa esses adolescentes, conversa, e se for casos repetitivos, que eles insistem em fazer isso, aí acaba acionando o conselho tutelar para tomar as medidas cabíveis, tá? Esse é o procedimento normal que a Polícia Militar faz. Então, encaminha para o conselho tutelar e vai tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo. O conselho tutelar vai acionar os pais e por aí vai, tá? Vou pegar mais uma pergunta aqui. Mais uma aqui, vamos ver. Se eu vejo alguém sofrendo violência e decido contar, é uma fofoca? Olha que pergunta legal. Inclusive nós vamos falar sobre isso hoje, na aula de hoje, né? O policial Foster, que está aqui conosco, daqui a pouco vai falar sobre isso, a diferença entre fofocar e relatar, né? Mas lembre-se disso, denunciar não é crime. Tá? Denunciar não é crime. Quando você denuncia algo ilícito que está acontecendo, você está prestando um papel muito importante para a pessoa que está sendo vítima. Sabe por quê? Às vezes a pessoa que é vítima não tem forças para se manifestar, ou porque ela é muito tímida, ou porque ela tem medo de sofrer retaliação da outra pessoa que é maior, mais forte, ou outra pessoa ameaçou ela. Ela não tem forças para denunciar. E cabe a você que está vendo isso acontecer tomar uma posição, se pronunciar.
Ah, mas não é nada comigo, não vou fazer nada. Olha só, não fazer nada também é uma atitude, viu? Não fazer nada também é uma atitude. Então a gente deve sempre se posicionar, tá bom? Denunciar não é crime. Quem está cometendo crime é quem está fazendo a coisa errada, está cometendo o ilícito. Esse sim está cometendo um crime. Quem denuncia não está cometendo um crime. Pelo contrário, ela está ajudando a vítima, tá bom? E a nossa aula de hoje, a penúltima aula do nosso curso ProERD desse ano de 2020, nossa penúltima aula é uma aula muito importante. Ela vai tratar sobre bullying. Já ouviram falar sobre bullying? É um assunto muito importante, né? Muitas pessoas são vítimas de bullying, muitas pessoas sofrem com o bullying e, em alguns casos, infelizmente, né, nós temos presenciado alguns casos que as pessoas acabam chegando ao extremo de cometer violência contra a sua própria vida ou contra a vida das outras pessoas, violências que levam à morte. Infelizmente, isso acontece. Então, é um assunto que deve ser tratado com muita importância. Primeira coisa que a gente precisa saber: o que é bullying? Estou lá no intervalo com os colegas, brinquei com o colega me chamou de feio. Já é bullying? Me chamou de feio, é bullying. Não, calma. Existem aí alguns critérios que nós devemos levar em consideração para saber se caracteriza bullying ou não. Primeiro, precisa ser um ato repetitivo. O que isso quer dizer? Que acontece várias vezes. Tá? Um ato repetitivo, que tem como objetivo humilhar, denegrir, dominar a outra pessoa. Então é um tipo de violência que tem como objetivo controlar a outra pessoa, humilhar a outra pessoa, fazer ela se sentir constrangida. Então é um ato praticado repetidas vezes contra essa pessoa com esse objetivo. Aí caracteriza bullying. Muito bem. O que nós devemos saber também é algo muito importante: bullying é crime, sim, e existe lá na legislação, né? Nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos uma lei contra bullying, nós temos uma lei municipal também contra bullying, uma lei municipal, uma lei estadual e temos uma lei federal que trata sobre isso. Então, bullying é crime, e isso a gente tem que ter muito nítido na nossa mente: bullying é crime. E dependendo do grau de que isso acontecer, vai ser o tamanho da penalização que o autor vai sofrer. Porque tem bullying que vai desde uma brincadeira desagradável lá até fatos mais graves que acabam levando à morte. Então a penalização, ela vai depender do grau de violência que está sendo praticado contra a vítima. Bom, então sabemos o que é bullying: é um tipo de violência praticado repetidas vezes com o objetivo de humilhar, controlar a outra pessoa. Agora vamos pensar nos tipos de bullying. Você já ouviu falar sobre bullying? Você sabe que bullying é um tipo de violência. Mas quais são os tipos de bullying que existem? Pense aí, lembra de algum? Chutar o colega. Muito bem, é a forma mais comum de bullying, né? O bullying físico: bater, chutar, empurrar, aquela brincadeira desagradável do colega passa correndo, ele passa o pé para derrubar o colega, né? Bullying físico. Muito bem. Nós temos também o bullying verbal. O que é o bullying verbal? O bullying verbal são ofensas contra o colega com o objetivo de humilhá-lo, diminuí-lo, deixá-lo constrangido perante as demais pessoas, né? Ofendê-lo com palavras. Bullying verbal. Quando acontece diversas vezes, repetidas vezes, bullying verbal. Nós temos também outro tipo de bullying muito importante, que é o bullying social. O que é o bullying social? Excluir o colega do convívio com as outras pessoas, né? Eu não gosto do fulano ali, vamos fazer um time aqui, está faltando um, chama ele. Não, ele não, que eu não gosto. Excluindo a outra pessoa do convívio social. Vamos formar um grupo aqui de estudos. Ele pode participar? Não, ele não, porque eu não gosto dele. Excluir a pessoa. Bullying social. E outro tipo de bullying muito importante também e muito comum nos dias de hoje é o cyberbullying.
O cyberbullying, ele é um tipo de bullying, inclusive, que já existe uma outra lei aí que pune esse tipo de atitude, que é a chamada Lei dos Crimes Cibernéticos, se enquadra aí. Como é o cyberbullying, ou bullying virtual? Vai desde criar uma página lá para humilhar a pessoa, postar fotos constrangedoras da pessoa na internet com o intuito de humilhá-la, desde grupos, jogar no grupo uma fofoca a respeito da pessoa, algo que não seja verdade, ou mesmo que seja, mas com o objetivo de humilhá-la, expô-la publicamente, é bullying virtual. Ou mentiras também, inventar inverdades, né, sobre a pessoa e postar isso na internet, de maneira que essa pessoa venha sofrer humilhações, venha sofrer constrangimentos. Tem um caso muito curioso, muito triste, que eu costumo relatar nas aulas de bullying para os alunos, que é um caso que, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, de uma menina que não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Inglaterra. Uma menina canadense foi estudar na Inglaterra e, como ela tinha poucos amigos, tinha acabado de chegar lá, ela estava meio que isolada, com dificuldade de fazer amizades, e algumas pessoas, alguns alunos lá, pegaram uma foto dessa menina, manipularam na internet. Naquele tempo não era muito comum o Photoshop ainda, então manipularam a foto dela e expuseram essa foto no final de semana, e quando ela chegou na segunda-feira, todo mundo na escola tinha essa foto dela. Ela viu aquilo e ela não tinha ninguém para conversar, ela ficou tão deprimida, tão chocada com aquilo, que ela foi embora para a casa dela, entrou no apartamento, amarrou uma corda lá e se enforcou lá dentro do apartamento dela. Isso chocou a Inglaterra na época, teve uma comoção mundial. As leis sobre bullying na Inglaterra mudaram nesse momento por causa desse acontecido. E se nós formos buscar aqui no Brasil, na nossa cidade mesmo, nós temos N exemplos, né, de alunos que praticaram bullying com o outro, foi parar na mídia, foi parar na justiça, inclusive muitas pessoas punidas por isso, por terem aderido a essa prática aí, que além de ser uma violência, algo desleal, é algo desumano, porque se vale da fragilidade da pessoa. O cyberbullying, por exemplo, vocês sabem que jogou na internet lá a imagem de uma pessoa de determinada maneira, ou um vídeo, ou uma fofoca, nunca mais desaparece. Você exclui do seu computador, mas sempre alguém vai ter lá para postar de novo. Então é de uma crueldade gigantesca contra a pessoa. Por isso nós temos que ter consciência e evitar que isso se dissemine, né, na nossa sociedade. Como eu falei, além de ser algo desleal, é algo desumano. Tanto o bullying físico, quanto o cyberbullying, quanto o bullying social e outras maneiras de violência também contra as pessoas, são coisas inadmissíveis, né? Não é isso que nós aprendemos na escola, não é isso que nós aprendemos na nossa família. Pelo contrário, a gente aprende a respeitar as diferenças, a gente aprende a gostar dos colegas como eles são. Na verdade, que o bullying, acima de tudo, também é uma falta de respeito com o colega, não aceita a diferença. Normalmente a vítima de bullying, ela é diferente das demais por algum motivo. Ou ela se veste diferente, ou ela tem uma religião diferente, ou ela tem uma orientação sexual diferente, ou ela gosta de uma banda, de um estilo musical diferente, e por aí vai. Por esses motivos, algumas pessoas que não praticam, não têm o hábito de praticar a tolerância, acabam achando que aquela pessoa diferente não merece respeito, simplesmente porque não tem os mesmos gostos dela. Entenderam? Então o problema do bullying o problema do bullying é mais do autor do que da vítima, porque o autor não aceita que aquela pessoa seja diferente dele, ele vê o mundo como algo que tem que ser conforme o que ele acredita que seja. Então, por isso que o respeito é a palavra-chave nessa situação. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos dar prosseguimento na nossa aula e eu vou passar a nossa aula para o instrutor Foster, que vai vir agora com umas atividades muito legais sobre o bullying. Vai mostrar um vídeo para vocês, vai vir com uma atividade muito legal para continuar a nossa aula. Tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus, um abraço. Muito bom, Policial Barcelos. Valeu, obrigado. O Policial Barcelos passou agora para mim e é uma alegria estarmos aqui novamente, proerdianos e proerdianas.
Como o policial Barcelos bem disse, hoje é a nossa penúltima aula. O policial Foster já está com saudades, mas faz parte, a gente vai se reencontrar em outros momentos, em outra ocasião. Hoje, a aula muito importante, como as demais, prevenção ao bullying. O policial Barcelos caracterizou, disse o que é bullying, algumas formas de realização do bullying, se bem que a gente tem que evitar justamente essa realização do bullying. Mas como que a gente consegue evitar? Tendo conhecimento, ao sabermos que bullying é algo nocivo, prejudicial, sabendo como que ele acontece, como que ele se manifesta, a gente tem algumas estratégias para evitá-lo. Evitando ele, a gente vive na nossa comunidade escolar, a comunidade do bairro, a nossa cidade, o mundo vive melhor, mais harmonioso, sem violência. Bom, uma das figuras, são 3 figuras que fazem parte de uma situação de bullying. Então, bullying, quando a gente ouve bullying, é sinônimo de violência. Então, ele deve ser evitado. Vamos falar da figura do agressor. O agressor é aquela pessoa, seja homem, seja mulher, que opta, porque é uma vontade própria ou até mesmo pode ter sido instigado, convencido por outrem. O que é isso? Uma outra pessoa para que fizesse o ato de violência. Então, o agressor é aquele que faz o bullying, seja homem, seja mulher. E isso independe de idade. Então, o agressor pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta que está nessa condição de praticante do ato de violência. A vítima, como já foi falado pelo sargento Barcelos, é aquele que sofre, ou aquela que sofre. Então, a vítima também pode ser um homem, uma mulher, independe da faixa etária, de quantos anos que essa pessoa tem. E muito importante falarmos de uma outra presença. Geralmente, numa situação de bullying, vai ter o espectador, que poderá ser uma espectadora. Então, o espectador é aquele que assiste, que faz parte daquele contexto, daquele momento de bullying. E ele tem um papel essencial, fundamental. Às vezes, a vítima, por ter dificuldade de se defender, e o agressor não quer cessar, ele não quer parar com a agressão, tem um espectador, aquele que tem a chance de se posicionar e ajudar a resolver uma situação de bullying. Então eu peço agora, vamos prestar atenção no vídeo, por favor, vamos colocar o vídeo, a história do Pedro. Na história do Pedro, a gente vai conseguir ver uma situação de bullying e aí a gente volta a conversar novamente sobre esse problema gravíssimo na nossa sociedade. Combinado? Vamos à história do Pedro? Nós temos conversado sobre comunicação e sobre como as pessoas podem conviver uma com as outras. As pessoas às vezes não se dão bem umas com as outras. Hoje vamos conhecer o Pedro e descobrir como ele está sendo influenciado pelos colegas de uma maneira diferente. Por favor, assistam ao vídeo e reflitam sobre: quais foram as situações de tensão? Por que o Pedro não quer mais voltar à escola? Ei, eu sou o Pedro. Não quero ir na escola hoje. Vocês já se sentiram assim? Na verdade, eu começo a sentir náuseas e dor de cabeça só de pensar em ir na escola e ver o Tião. Eu nem consigo dormir direito à noite porque fico pensando o que ele vai fazer na próxima vez. Sabem, o Tião é o menino da escola que não gosta de mim. Semana passada, no recreio, estávamos formando times para jogar bola. O Tião estava escolhendo colegas para o time dele e o Matheus escolheria para o outro time. Eu fiquei para ser escolhido por último e deveria ficar no time do Tião. Aí o Tião ficou furioso que eu ia jogar no time dele e falou para o Matheus: vamos tirar na cara ou coroa, e quem perder fica com o Pedro. O Tião ganhou na cara ou coroa, e então me empurrou para longe dos outros colegas. Eu não podia acreditar naquilo. O Matheus e todos os outros apenas ficaram parados olhando e não fizeram nada, porque eu nem quis mais jogar bola com eles e fui embora. Depois do recreio, o Tião ficou trombando em mim e me chamando de fracote. Detesto a escola e não quero voltar lá nunca mais. Muito bem, Pedro sofreu bullying? Quem foi o agressor da situação? Nisso, a gente lembra de 5 perguntas para que a gente relate o bullying
com segurança. Temos 5 perguntas importantes que nos auxiliam para que a gente consiga melhor conduzir e resolver a situação de bullying. A primeira é quem? Primeira pergunta, quem? A segunda é o que? Depois nós temos quando, onde e por quê. Voltando, a primeira é quem, o que, quando, onde e por quê. Quem sofreu o bullying na situação da história do Pedro? Opa, foi justamente o Pedro. O Pedro sofreu o bullying, ele foi a vítima. Quem foi o agressor? Vamos lá, vamos ver se vocês recordam. Isso, o Tião é um personagem, o agressor da história do Pedro. Nós temos ali, o que aconteceu? O bullying. Que tipo de bullying que aconteceu? Olha só, teve o bullying, teve o contato físico, ele empurrou. Então teve o bullying físico ali, o bullying verbal, que ele desmereceu, ele debochou, chacoteou, ele tirou sarro, ele desprezou o Pedro. E teve o contato físico, com o empurrão. Então nós temos o bullying verbal e infelizmente o bullying físico também. Quando que ocorreu? Foi naquela ocasião, eles estariam jogando futebol, foi naquele instante da partida de futebol, onde? Bom, a quadra estava, pelo que a gente pôde observar no vídeo, dentro de uma escola, no intervalo. Então, na quadra esportiva, dentro de uma escola. E temos a última pergunta, por quê? Por que será que o agressor tem tanta raiva do Pedro? É uma pergunta para a gente refletir, para a gente imaginar algumas possibilidades. Por quê? O policial Foster e os demais instrutores e instrutoras sempre falam, por diversos motivos. Se a gente fosse falar todos aqui, daria para escrever um livro. Mas por quê? Vamos imaginar alguns aqui. Porque Pedro é alto? Porque ele é baixo? Porque o Pedro é branco? Porque ele é negro? Porque ele é um indígena? Porque o Pedro ele é rico? O Pedro é pobre? Ele é gordo? Ele é magro? Pedro seria o mais inteligente da turma? Ou Pedro seria aquele que mais tem dificuldade de assimilar, mais tem dificuldade no aprendizado, quando é passado o conteúdo? Será que ele é o mais educado? O Pedro é o mais educado de todos? Ou o Pedro ainda falta adquirir educação, ele é mal educado? Viram? São vários fatores, não podemos dizer. Na verdade, quem sabe ali é o agressor. O agressor ele tem algo que motiva ele. Mas independente deste algo, nada justifica o ato de agressão. Ele nunca teria esse direito de ofender ou de maltratar Pedro ou qualquer outro colega dele. Então o agressor ele não tem justificativa. Não. Vamos passar então para 3 outras características. Nós vimos as 3 figuras do bullying. Agora 3 formas de resolver essa situação do Pedro. A primeira seria o termo fofoca, fofocar. O que seria fofocar? Vou pedir para o pessoal colocar o slide, vocês vão observar no slide a definição de fofocar. Mas dentre muitas definições nós temos aqui. Fofocar é quando alguém coloca outra pessoa em perigo por um comportamento que ela não fez ou palavra que ela não falou. Olha só, um comportamento que ela não fez ou uma palavra que ela não proferiu, ela não falou. Então, aquilo não é dela, mas uma outra pessoa vem e cria toda uma circunstância, toda uma situação de fofoca. Então, isso não é uma realidade, não é um fato, é uma fofoca. O segundo é o relatar. É um termo que já nos interessa muito. O que é o relatar? É fornecer informações a um adulto de confiança para ajudar alguém ou manter todos seguros. Ou seja, relatar, você vai dizer um acontecimento ou algo que está ali se passando e a uma pessoa adulta, uma pessoa que você confia que vai poder resolver aquele problema que você visualizou ou que você está passando. E por fim nós temos confidenciar. O que é confidenciar? Confidenciar é quase igual relatar. Confidenciar, você vai dizer, é algo seu, você confia numa outra pessoa e você vai fazer essa confidência. Ou seja, devemos sempre confidenciar as pessoas que nós amamos e confiamos. Acontece um problema na sua vida, você vai confidenciar seu pai, a sua mãe, alguém da sua família que você confia. Aconteceu dentro da escola, você vai confidenciar a sua professora, o seu professor, coordenador, coordenadora, diretor, diretora. É alguém que você confia. E confidenciar não é fofocar, é você mostrar um fato, dizer alguma coisa que está acontecendo, porque a sua intenção é ajudar.
se ajudar, se você estiver passando pelo problema, ou ajudar um colega seu que esteja passando com problema. Na história do Pedro, voltando então, o que deveria ser feito? O relato. Quem são os espectadores? Nós falamos da vítima, o Pedro, falamos do agressor, o autor, que é o Tião, e os espectadores. O que os espectadores fizeram? Eles ajudaram? Atrapalharam a situação? É para a gente também pensar um pouco, quando nós somos espectadores, quando nós assistimos a uma situação de violência, qual o nosso posicionamento? A gente sai dali para fofocar ou a gente sai dali para ajudar? Então faltou o espectador, ali no caso, vocês observaram no vídeo, é o plural, são os espectadores. As espectadoras deveriam procurar um adulto, relatar ao adulto que o Tião estava agredindo o Pedro e também confidenciar. O que é o confidenciar? Chegasse em casa e falasse francamente aos pais, para a pessoa que você ama, que você presenciou uma situação de violência e você não gostou. E isso você está atuando, isso você está fazendo alguma coisa. Mas no final da aula de hoje, vocês vão perceber que um personagem estava na situação, ele viu essa questão e ele denunciou. Ele chegou em casa, ele refletiu e ele chegou a uma conclusão que ele deveria ter ajudado o amigo dele. Aí ele vai trazer uma pergunta para nós, né? Como fazer para ajudar os nossos amigos? Certo? Então o policial Foster vai deixar agora um momento, vou passar para a minha colega, a policial Jane. Hoje temos a satisfação de tê-la aqui conosco, a policial Jane, que ela vai falar um pouco de um assunto também de extrema importância. Vocês vão aproveitar o conhecimento que vocês tiveram das aulas anteriores com o ProERD em casa com você, vai colocar isso de forma bem alegre, espontânea, esse saber, esse conhecimento seu que vai engrandecer não só o ProERD em casa com você, mas toda a nossa comunidade, certo? Então, lembre-se sempre, prevenção ao bullying, sempre vou ser um espectador, se eu for que vou ajudar alguém, não vou fofocar, vou relatar e confiar a uma pessoa adulta que pode resolver e nunca ser o agressor ou a agressora de uma situação de violência, certo? Então vou chamar aqui com vocês a policial Jane. Boa tarde, criançada, tudo bem? Aqui é a policial Jane. Eu estou aqui agora no primeiro dia me apresentando porque no começo eu não pude ir, estava trabalhando na viatura, mas hoje eu tive a oportunidade de estar esse momento com vocês. E me passaram assim uma coisa muito importante para que vocês possam estar relembrando. O que será? Bom, chegou o nosso momento de escrever uma produção de texto bem legal, que é a nossa redação ProERD. E como que nós vamos então escrever essa redação? Lembrem-se do que vocês viram com o policial Foster, com o policial Altair, com a Radlich, com o instrutor Costa, com o instrutor Barcelos. Por quê? Porque cada um deles teve o seu jeitinho de ministrar uma aula para que vocês pudessem estar capazes de quê? De saber fazer suas escolhas seguras e responsáveis. E como vocês vão se lembrar? Bom, vocês têm agora nesse canal como ver as videoaulas, também tem como pegar o livro, né? Aqueles que não têm o livro, mas que foi cedido por PDF, que tem como verificar na internet e fazer uma revisão de todo o conteúdo que vocês viram. E a partir dessa revisão, o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar as suas ideias, porque não é assim que a gente escreve? Vão pensar, se acalmar e aí vão pensar assim, bom, mas a policial disse que eu tenho que fazer uma produção de texto que é a redação ProERD. O que eu coloco ali? Vocês podem começar já narrando o que vocês aprenderam com o ProERD. Vão fazendo tópicos ali para organizar as suas ideias, né? Bom, o que eu aprendi com o ProERD, né? Porque eu vi que teve estratégias de resistência. Tivemos aquela aula com a Sofia em que ela não conseguiu se expressar de uma maneira muito confiante. Às vezes ela foi um pouco insegura, às vezes um pouco exigente. E eu aprendi que a maneira certa é a confiante. Bom, N outras coisas vocês podem ir organizando sobre o que aprenderam com o ProERD. Qual
outro tópico que também nós pedimos que vocês coloquem nessa produção textual é como vocês vão usar o modelo de tomada de decisão ProERD. Lembram? Vocês viram com os outros instrutores o defina, o analise, o atue e o avalie, que eram passos muito importantes para que vocês pudessem pensar antes de tomar as suas decisões, vendo quais seriam os riscos e consequências de cada decisão que vocês tomariam e avaliariam se aquilo poderia ser tomado como uma nova decisão futuramente. Então pensem, puxa, quando eu for falar sobre o modelo de tomada de decisão ProERD, o que será que eu posso escrever? Como eu colocaria isso na minha vida prática? E o terceiro tópico, que nós pedimos para que vocês pensem com carinho sobre o que tem que ter nessa produção textual, é como vocês planejam usar o que aprenderam para tomar decisões seguras e responsáveis na vida de vocês. Porque todo esse momento que nós tivemos juntos aqui foi importante. Por quê? Porque nós construímos maneiras de pensar em como eu devo agir, de formas de que eu tenho que colocar-me no lugar do outro, de que eu não devo praticar bullying, que eu devo ajudar alguém se eu ver que essa pessoa está sofrendo, mas que nós não deixemos isso apenas na teoria, no papel. Por isso que nós pedimos tanto essa produção de texto com esses 3 itens, porque ao passo que vocês conseguem colocar no papel, organizando a ideia de vocês vão conseguir não apenas mostrar para nós o quanto vocês aprenderam, mas também é como se vocês terão um planejamento de como vocês poderão conduzir a vida de vocês. Bom, se eu aprendi isso, isso aqui é legal para eu pôr numa situação. Se um dia eu tiver que escolher entre ir em um lugar que eu dei a minha palavra, ou então ir em outro lugar que é mais legal, eu vou ter que saber como que eu devo tomar essas decisões, sempre pensando nos riscos e consequências. E aí, qual que é a forma que vocês vão fazer esse texto após organizarem as suas ideias? Lembrem daquilo que vocês viram com o professor de vocês em sala de aula. Porque um texto ele tem que ter, então, a introdução, que é o começo, onde você vai falar lá como você deve escrever esse texto. O desenvolvimento, onde você vai demonstrar como você vai colocar na prática tudo isso que você quer expressar para o instrutor, para o professor daquilo que você aprendeu. E concluindo, então, de tudo isso que você aprendeu, o que vai ser tão importante para você colocar na sua vida prática. Então, nós queremos muito receber essas produções textuais de vocês. E como que vocês podem fazer para entregar? Bom, vocês podem levar pessoalmente na escola, na CEMED. Eu sei que vocês têm um grupo, por WhatsApp, em que vocês mantêm esse contato entre aluno, entre professores, a coordenação. Também podem usar esse canal para estarem enviando a produção textual de vocês. Tem limitação de linhas, policial? Olha, nós sempre pedimos que tenha pelo menos, no mínimo, 15 linhas, no máximo 30, mas fica aberta a escolha de vocês. O importante é que quando vocês estiverem produzindo, vocês já pensem, puxa, de tudo que eu aprendi, o que foi mais importante para mim? O que de fato eu vou levar para a minha vida sempre e eu vou estar aqui externando, escrevendo para o meu professor, para o instrutor ProERD, daquilo que eu achei mais importante de tudo que eu vi ao longo dessas aulas que nós passamos juntos. Então, depois de tudo isso que eu expliquei, nós estamos ansiosos para receber as redações ProERD produzidas por vocês. Um beijo no coração, lembre-se então de estarem sempre seguros e responsáveis. E hoje foi mais um dia de ProERD!